Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de criação e comunicação publicitária. Eu sou o professor Jocélio e estarei aí nesse momento de troca para que possamos aprender um pouquinho mais sobre esse gênero meme. E o nosso assunto de hoje, olha aí na tela para vocês, estamos então na atividade número 2, no desenvolvimento, a terceira aula do desenvolvimento, e estamos com o assunto hashtag metameme. E você sabe o que é um metameme? Então a gente vai descobrir aí juntos hoje na nossa aula, e não estou sozinho, estou com ele, o nosso querido parceiro aqui, Promauro Marcel. Como sempre, um prazer estar aqui nessa aula, essa aula enfeitada, maravilhosa, com esse fundo aqui espetacular, né? Falar de metameme. Eu quero saber mais sobre isso, porque eu, até então, meme eu tô me localizando, metameme já é um passo além, vamos ver. E aí, acho que depois a gente vai fazer um gancho aí sobre a metalinguagem, não é isso, Pro? Por favor, vamos falar sobre isso. Então, muito bem, para começar, nós temos esses nossos elementos sonoros, né, acontecendo. Nossa, sempre buscando linkar aí com os elementos sonoros e visuais que a gente usa na propaganda, e temos a nossa frase aí de introdução. Promauro, você faz as honras hoje? Com certeza. Comunicação não é o que você fala, mas o que o outro compreende do que foi dito. Frase atribuída a Cláudia Bellucci. E aí, Promauro, você acha que ocorre esse ruído? Às vezes a gente passa, né, uma informação e o outro, né, talvez entenda de uma forma diferente da nossa intencionalidade. O grande problema da comunicação, né? Sempre que eu escuto quando as pessoas falam sobre a questão da comunicação, da linguagem, os problemas que ocorrem entre o emissor e o receptor, entre quem fala e quem recebe, problemas com canais, o meio de comunicação, eu lembro de um poema do Fernando Pessoa, em que ele fala sobre isso. Eu não vou falar o poema inteiro, né, porque a aula não é sobre isso, mas o Autopsicografia, em que ele fala o que você pensa é uma coisa, quando você escreve vira outra coisa, e quando a pessoa lê já vira uma terceira coisa diferente. Então é mais ou menos sobre isso, né? O caminho que percorre entre a ideia, o papel, a fala e o ouvido de quem está ouvindo. Então é dos estudos mais maravilhosos que tem, das dificuldades que tem na comunicação, e temos que tomar cuidado com o que a gente trata, né? Como se comunica. Exatamente, Bro. E para começar, a gente vai falar, então, como o Promauro disse, né, essa questão da interpretação através da linguagem do meme e a construção do nosso metameme. E como, olha só, nos nossos habilidades e objetivos da nossa aula, você pode dar um print aí, você professor e estudante, e os nossos objetivos, que é pesquisar e analisar a comunicação visual em diferentes linguagens. Também nós temos aí o nosso, relembrando que o aprofundamento ele está na área de linguagens e suas tecnologias, com o aprofundamento se liga na mídia, e a unidade curricular 1, tá na mídia, tá no mundo. Também temos o nosso momento dos nossos materiais que você pode separar para conseguir aí desenvolver o seu processo criativo, a sua construção de pesquisa, né, sempre associando a tecnologia ou a sua realidade, né? Estamos na aula 17 e cabe a você, dentro das possibilidades da sua unidade escolar, buscar aí os aparelhos tecnológicos ou os processos que você conseguir desenvolver falando de pesquisa, tá certo, gente? E retomando também, aula anterior nós pesquisamos e refletimos sobre a história e o uso do gênero meme. Conversa sobre mimética. Nós falamos um pouco sobre mimética, a Prof. Fabi nos ajudou a entender a memética e a mimética, né, que existe uma diferença entre os dois termos, e também continuamos, né, a pesquisar sobre essa linguagem do meme, tá certo, gente? Vamos então para a nossa primeira pergunta norteadora. Olha aí na tela para vocês. Você conhece algum meme publicitário? Na aula anterior nós começamos com essa pergunta, né? Terminamos com essa pergunta, na verdade. Agora a gente retoma. Você conhece? Então é o momento de você fazer um mapeamento, buscar quais foram as ações publicitárias que envolveram um meme e perceber como que nós podemos utilizá-lo dentro da propaganda. Promauro, a gente refletiu bastante na aula anterior sobre qual a nossa intencionalidade, como algumas marcas, né, tem que ter muito cuidado quando selecionam um meme para representar um produto, né, porque às vezes pode ser mal interpretado, né? Como a gente começou aí nossa aula, falando, né, sobre a questão de que linguagem, que abordagem você deu. Nós falamos já de outras aulas em relação a cancelamento, a questão do plágio. Então a gente está construindo um senso ético, né, de como utilizar o gênero meme voltado para publicidade. Você acha que às vezes a gente pode realmente fazer uma escolha, ali, um processo de curadoria, onde talvez o meme passe uma mensagem que não foi a que a gente tinha com a nossa intencionalidade? Vai falar uma coisa para você
é uma coisa importantíssima. Eu gosto muito de cinema, né? Eu vou trazer essa coisa do cinema para o debate. Eu vou fazer uma volta, parece grande, mas uma volta que não é tão grande assim. Quando um filme vai ser lançado, antes dele ser lançado, há um debate com muitas pessoas. Há o roteiro, a roteirização, a produção, pré-produção, pós-produção. E antes dele ir a público, o que acontece? Eles passam para uma plateia para saber como é que é a recepção daquilo, para saber como é que o que a plateia está vendo que os produtores não viram. Eu vou passar a mesma ideia para a publicidade. Então, às vezes, na produção de uma ideia, de um meme, de um texto, de alguma coisa, tem muita coisa ali que você não viu. Você vai fazer um meme e você, eu não estou vendo problema nenhum. Para mim não é preconceituoso. Eu não vi o problema da linguagem que você trouxe na primeira frase, né? Eu não vi nenhum problema na elaboração disso aqui. Mas aí você passa a público, aí você percebe que tem aquele monte, aquela enxurrada, aquela enxurrada de problemas. Então o que acontece? É interessante que antes de qualquer ideia virar público, que passe por esse crivo de você passar para outra pessoa. É um trabalho de editoria, né? A pessoa vai ver, olha, eu tô vendo que tem um problema aqui. Ah, mas eu não vi. Se as pessoas estão botando problemas, então com certeza deve ter alguma coisa. Aqui na escola o professor é o melhor caminho, né? Na vida real, aí no mundo, nesse mundão, é muito bom você ter sempre uma segunda, terceira, quarta, quinta, 10ª opinião, né? É verdade. E a gente também passa por uma associação que a gente produz aqui no Centro de Mídias. Que é verdade. Né? Porque nós temos um produto. A nossa aula aqui, né? Claro, a nossa intenção é, né, repassar, né, trazer um debate ético, uma troca sobre os nossos conhecimentos em diversas áreas. E a nossa aula, ela tem também um trabalho aí relacionado à nossa esteira, que a gente chama, né? Isso. Nós temos um trabalho de revisão, nós temos um trabalho de sensibilidade, de direitos autorais, que desenvolve todo um pouquinho desse processo que nós estamos conversando na aula, na verdade. Tudo é roteirizado. Esse fundo que você escolheu para a gente utilizar, ele passou por um trabalho de sensibilidade, de conceito, tem que ter a ver com a aula, ou seja, tem todo um trabalho. Então, mesmo tendo esse trabalho, nada impede de ter algum problema de comunicação, de sermos mal interpretados, né? O fundo ser mal interpretado, algo que a gente disse. Quem dirá algo que você libera na rede com apenas o seu olhar, né? Então é muito importante saber que tudo na rede é amplificado. Às vezes uma fala, a gente tem exemplos muito recentes de falas que foram muito mal interpretadas e acabam resultando naquela cultura do cancelamento, mas é outro discurso. É né? outra aula, né? outra aula. Mas é muito importante tomar cuidado, isso aí é verdade. Sim. No meme nunca é só um meme. Exato. E esse meme que o professor citou aqui tem a ver com o nosso assunto hoje, que é, olha só, a segunda pergunta aí para vocês na tela, o que você sabe sobre metameme? E nós temos aí uma referência a esse meme, que nós vamos estudar no nosso estudo de caso nas próximas aulas, tá? Que é esse símbolo assim, né, Bruno? Símbolo assim? De onde vem? Eu não conheço esse aí. De onde vem esse? Nós vamos estudar esse caso aí na próxima aula. Tô desatualizado? Não, esse é muito antigo. Até eu tive que aprender, porque eu falei, eu sabia, já tinha percebido que existia esse meme, mas eu estou me apropriando aí para nossa próxima aula. Tá, ok. E o que vocês sabem sobre metameme, né? Qual que é o conceito que vocês têm? Nós temos o meme, nós temos o metameme. Aí, eu conversei com o Pro Mauro, um pouquinho ele foi falando, ele já começou dando alguns spoilers aqui para mim, que eu vou aprendendo com ele também, sobre a metalinguagem, né? O que é a metalinguagem, Pro Mauro? A metalinguagem é quando o signo volta-se para o próprio signo. Ficou difícil? É simples assim. Quando a palavra explica a palavra, fala da própria palavra. Quando o cinema fala do cinema. Um filme que fala sobre como fazer filme, por exemplo, quando eu começo a falar de mim mesmo, então um metadiscurso, ou seja, quando o signo se volta para ele. Então, por exemplo, metalinguagem é quando a linguagem se volta para ela mesma. Olha só, e tem tudo a ver com o conceito que a gente tem aí na tela para vocês, né? O que você sabe sobre metameme? Esse é apenas um compilado com relação a essa proposta. Você, dentro do seu processo de pesquisa, pode complementar aí, e deve, né? Com várias possibilidades. Sim. Então, metameme, né? Ou metameme é definido como um meme sobre um meme. Metamemes podem ser usados para medir a evolução de uma determinada sociedade. A percepção e a consciência que uma sociedade tem sobre os próprios memes que a formam se relacionam como quão evoluída essa sociedade é. Então o meme, gente, o metameme, ele propõe aí uma crítica com relação aos produtos que a gente tem com o meme. Então você pode, dentro de um meme já existente, fazer realmente essa reflexão, né, sobre o contexto, sobre a questão crítica que a gente tem embutida dentro daquele meme. Que
tem muito a ver com o que o professor Mauro trouxe, né? Quer falar realmente sobre o signo, o significado daquilo e retrazer aí, é isso? Isso. Trazer novamente à tona esse significado de uma outra forma? Exato, é o signo voltando-se para debater, para discutir, para poder se avaliar, se analisar, né? Você não conseguiria explicar uma palavra sem utilizar palavras, por exemplo, né? Eu acho que o meme é a partir disso, né? Você explica o meme com memes, né? Você retoma o meme. Certo. E aí, no caso, por exemplo, deixa eu ver se eu entendi se tem a relação com o meme também. O que a gente acabou de fazer aqui, esse gesto, sim, aqui. Reproduzindo o meme que está aqui atrás, que também é uma reprodução do meme original. Eu posso classificar como um metameme? Aí seria uma espécie de intertextualidade, né? Que seria uma outra coisa. Bom, seria um metameme. Isso que a gente está fazendo agora, se a gente criar um meme. Certo. Criar um meme. Aqui. Que explica meme, aí seria o metameme, acredito que seja isso. Pegando o pressuposto da metalinguagem, né? A metalinguagem é isso. Por exemplo, eu vou dar uma aula explicando a vocês, agora que a gente fez agora há pouco, a gente explicou como é que funciona a esteira do centro de mídias. A gente fez uma aula aqui agora há pouco, explicando durante 2 minutinhos como é que funciona a aula aqui. A aula se voltou para a aula. Isso foi uma meta-aula. Muito bem, agora ficou mais claro para mim. Gente, o Mauro é maravilhoso, né? É muito bom ter ele como parceiro aqui. Obrigado, valeu. E aí, gente, agora a gente chega num outro contexto, que é o quê? Vocês sabiam que o meme, né, ou o metameme, ele tem um prazo de validade, né? Pode sim, a gente pode chamá-los aí na tela para vocês, que são 2 fatores importantes, né? Os memes quentes e os memes frios, né? Olha. O que são os memes quentes? Tem validade. E os memes frios, o que não tem validade. Então, por exemplo, um meme ele pode estar inserido dentro de um contexto, dentro de um público, né? Que pode ser aqui só um meme do pessoal do centro de mídias, da galera que trabalha aqui. Pode ser que seja um meme só da sua sala de aula, da sua unidade escolar. Então, ele tem ali... classificado como um meme quente. Então ele tem um ambiente e esse meme ele pode com o tempo desaparecer, não servir mais para nenhuma outra proposta. Claro que nada impede que ele seja resgatado. Agora os memes frios, eles são atemporais. Então, por exemplo, tem meme lá de 2008, 2009 que ainda estão presentes na rede. Então o contexto que envolve aquele meme, ele pode perdurar aí por muitos anos, né? Então ele não tem um prazo de validade. Quando a gente fez a pesquisa, né, ou a visita, nosso estudo do meio ao Museu do Meme, a gente tem possibilidade de perceber isso, que existiram alguns memes que não estão mais presentes, que eles foram muito importantes dentro daquele período e que às vezes, hora ou outra, eles são resgatados, né? Então eles são aí os memes quentes. Agora os memes frios não, eles são atemporais, a gente consegue trabalhar. Por exemplo, aquele daquela personagem, né, do pensamento, ele já tem muitos anos, aí ele continua pertinente dentro das redes. A Renata Sorral, não sei qual é a personagem. É a Nazaré Tedesco, maravilhosa. Ela tá assim, tem aqueles, né, números, gráficos, né, equações atrás. Bem bacana isso aí. É legal pensar isso, né, que tem, o que você falou pra mim, lembra um pouquinho da piada interna. Sim. Aquilo, olha, não, só o grupo aqui entendeu, só ficou fechadinho aqui, então não escapou. Isso é o meme quente. Exato. É aquele que fica por durante um tempo e ele desaparece. O frio é aquele que tá lá 15, 20 anos, acho que não tem, né? Mas há 20 anos ainda. Uns 15 por aí. 15 né? anos. Acho que já. Se bem que a teoria do Dawkins, né? É verdade, sempre teve, né? Sempre ocorreu esse processo aí da multiplicação, da viralização com relação às ideias. Das ideias, verdade. Bom, gente, agora chegamos no momento de vocês, o protagonismo juvenil. Olha só aí na tela para vocês. O que nós vamos fazer? Possibilidades de leitura nas redes. Que tal construir o seu metameme e pensar no poder da viralização? Nós falamos sobre esse conceito de viralização nas aulas anteriores. Então é tornar viral, muito visto ou compartilhado por muitas pessoas, especialmente em redes sociais ou aplicativo de compartilhamento de mensagens. Fazer com que algo seja compartilhado por um grande número de pessoas. Gente, lembrem sempre que na hora que vocês construírem o seu metameme ou o seu meme dentro da proposta publicitária, tomem muito cuidado, sempre aí acompanhado pelo seu professor, principalmente se você for usar imagens de terceiros. Eu sempre bato nessa tecla, por quê?
quê? Porque a gente também tem que exercer a nossa empatia, né? O nosso autoconhecimento, a nossa organização, para que a gente consiga a resiliência, para que a gente consiga também desenvolver as habilidades socioemocionais com essa questão. Porque senão a gente pega a imagem de qualquer pessoa, dentro de qualquer característica, pensando muito nessa questão que a gente também está falando bastante nas aulas, de ofender alguém. Então tome cuidado. Às vezes você pode criar um meme ali interno, certifique-se, né, que não vai ofender nenhum colega da sala, que não vai ofender alguém da unidade escolar, porque às vezes a gente pega, eu vou pegar tal professor, a imagem do professor, a imagem do estudante, de algum funcionário aí da escola, ou de algum representante da sua comunidade, né, pai, enfim. Então tome muito cuidado na hora de fazer esse trabalho de curadoria. Curadoria a gente já conversou aqui nas aulas também. Então é muito legal, às vezes, talvez tornar viral algo, né, até divertido. Você tem uma sensação até momentânea de satisfação porque deu certo o seu trabalho. Mas também cuidado da forma que vocês abordam. Pensem sempre no pensamento científico, crítico e ético ao utilizar essas linguagens. Então a nossa proposta é construir um metameme, tá? Pensando aí no poder da viralização. Tomem sempre cuidados com todas as questões que o Pro trouxe, tá certo? Temos aí uma dica de como vocês podem começar a trabalhar com essa ferramenta para vocês na tela. Bom, pessoal, então agora vamos entender o que é o Buzz Marketing. Pensa que o Buzz Marketing é a essência do marketing de guerrilha. É a exemplificação perfeita do que é esse novo campo. O Buzz Marketing é uma publicidade muito mais barata, até porque explora os conteúdos das redes sociais. Então a divulgação de produtos é por ali. Ele vai evitar aqueles meios de comunicação de massa tradicionais, como a televisão, o jornal, a rádio, e ele vai explorar esse novo ambiente que tem crescido muito. Bom, um exemplo, né, que está em alta seria as demandas de lojas no Instagram. Antigamente o Instagram era um aplicativo de compartilhar fotos. Hoje é mais um mercado. E tem diversas empresas, diversos negócios locais que estão ingressando nessa rede social. Por exemplo, agora tem a aba nova do Instagram, que é a aba do shopping, e você pode até estar compartilhando uma empresa local que você comprou determinado produto. Ou seja, é uma nova estratégia, uma nova forma de você explorar a divulgação de uma marca. Então, praticamente, o Buzz Marketing é isso. Explora as redes sociais e foge do padrão do meio de comunicação de massa. Mas lembre-se, quando você for agir conforme o Buzz Marketing, é necessário a criatividade. Não adianta você lançar um produto, lançar um serviço e você ser só mais um, porque senão a tua página vai meio que acabar se perdendo na rede social. Bom, pessoal, a gente fica por aqui no Buzz Marketing. Fica ligado na próxima aula que a gente vai entender o que é o Balls Marketing. Ainda que o nome seja parecido, são coisas completamente diferentes. Você ficou curioso? Então fica ligado e a gente se vê na próxima. Muito bem, gente. Só vocês viram que o Buzz Marketing é uma possibilidade também, outra ferramenta onde vocês podem explorar, né, e construir aí uma ação publicitária dentro do social advertising. Pro Mauro, você falou que utilizou um pouco dessa ferramenta dentro do seu componente? Não, né? Aí estava terminando o vídeo aqui, eu falei pro professor Jocélio sobre isso, que algumas aulas anteriores a gente explorou um pouco dos vocabulários novos das redes sociais, né, de como utilizar com mais ética, né? Então eu lembrei da aula que nós fizemos no Observatório da Imprensa Internacional, falando sobre deepfake, informational bubble, fake news. Agora aprendi que eu não conhecia esse termo, Buzz Marketing. Então, olha, bem bacana. Vai naquela aula e nas aulas do Observatório você vai ver que vai ter muito mais para tentar tratar a internet de maneira mais ética. Então foi bem legal isso aí, gostei. Olha só, interdisciplinaridade já ocorrendo aqui. E pensando nisso, olha só, organize uma roda de conversa em círculo e pesquisem sobre o uso do gênero meme na publicidade. Também podem começar a utilizar o metameme. Que relações vocês poderiam traçar entre os memes e a mimética? Realizem um estudo de caso sobre propagandas que utilizem metamemes. A nossa próxima aula, gente, ela vai falar um pouquinho sobre o estudo de caso. A gente vai trazer aí dois estudos diferentes para a gente começar a entender como é que os memes são trabalhados dentro das redes sociais e do mundo aí publicitário, tá certo? Temos agora um vídeo para ajudar vocês a construir o seu metameme, falando um pouquinho sobre Photoshop, de edição de imagens. Claro, existem vários, vocês têm mais tempo, né? A gente aqui esbarra bastante com a relação dos direitos autorais, então tem que ser um vídeo livre, que aí a gente pode possibilitar alguma nutrição estética para vocês. Mas vocês podem buscar outras alternativas e acredito que vocês aí dentro do ensino médio já até dominam essas ferramentas, mas é mais uma dica para ilustrar para vocês a produção aí, como utilizar o Photoshop.
Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo eu vou ensinar como fazer aquele efeito de pontinhos. Essa é uma dúvida bem frequente, muitas pessoas me perguntam como é que faz e nesse vídeo eu vou ensinar no Photoshop e no Lightroom. Para quem usa Photoshop e para quem usa o Lightroom vai conseguir fazer, beleza? Então sem enrolação, vamos começar o conteúdo. Bom, primeiro eu preciso criar uma camada em branco, então eu vou aqui ó, nessa folhinha com o sinal de mais, vou criar uma nova camada em branco. Vou pegar meu pincel, ou eu posso fazer os pontinhos brancos, ou eu posso escolher uma cor do ambiente para fazer os pontinhos. Nesse caso, eu vou escolher esse amarelo aqui dessas luzinhas, desses fios de fada. Vou segurar a tecla Alt e vou escolher esse amarelo aqui. Show de bola. Agora o seguinte, eu tenho que variar o tamanho dos pontinhos. Eu vou clicar aqui com o botão direito e vou diminuir o tamanho do meu pincel. Vou deixar aqui primeiro em 10, lembrando de deixar opacidade e fluxo em 100%. Beleza, deixei o tamanho em 10, vou fazer alguns pontinhos pequenos. Você não pode exagerar nesses pontinhos, se você exagerar muito vai ficar perceptível. Show de bola. Cliquei com o botão direito, vou diminuir mais ainda, deixei em 7 e vou fazer outros pontinhos. Vou clicar com o botão direito, agora eu vou deixar em 20. Tá? Esses números vão variar de foto para foto, mas o interessante é sempre variar os tamanhos dos pontinhos. Vou fazer agora uns menorzinhos com 8 pixels. Então aqui eu fiz o efeito com a cor amarela, eu poderia ter feito também com a cor branca. Então depois que você fizer os pontinhos, você vai mudar o modo de composição de normal para divisão. Se você usa o Photoshop em inglês, coloque Screen. E aqui você pode diminuir também a opacidade. Clica e arrasta aqui no nome opacidade. Eu costumo deixar entre 80 e 70. Vai depender muito da foto. O mais importante é você não deixar exagerado. Se você deixar exagerado, vai ficar perceptível. A cor dos pontinhos é questão de gosto. Vou colocar aqui na cor branca. Ó. Ficou bem mais suave na cor branca. Eu posso até aumentar a opacidade. Aí é questão de gosto, beleza? Agora vamos fazer lá no Lightroom. Aqui no Lightroom a gente vai utilizar a ferramenta de pincel. Eu vou aumentar um pouquinho a exposição. Na verdade eu vou aumentar muito, vou deixar em mais 4. E aqui com o botão de rolagem do mouse você pode aumentar e diminuir os pontinhos, então é bem mais prático. Importante, você colocar a densidade no máximo, coloca em 100 e fluxo e difusão em 100. O tamanho você vai alternar, então não deixe um valor fixo. Então vamos lá, vou começar aqui a fazer os pontinhos, alternando o tamanho, colocar alguns maiores, show de bola. Agora se eu quiser modificar a cor desses pontinhos, eu vou clicar nesse quadradinho de cor, vou escolher uma cor amarela por exemplo, escolher esse amarelo aqui e vou diminuir a saturação. Agora os pontinhos ó, ficaram com essa cor que a gente escolheu aqui. Quer deixar mais amarelo? Aumenta aqui a temperatura. Agora, se você quer controlar a intensidade dos pontinhos, você vai diminuir a exposição. Aí você vai diminuindo a intensidade dos pontinhos. Beleza? Eu vou deixar aqui em 3. Então aqui o efeito antes e depois. Não exagere nesse efeito para não ficar perceptível. Um detalhe importante, você tem que deixar a máscara automática desativada, porque nas transições de tom ele vai pegar em algumas áreas e outras não. Então deixe desativado quando for fazer esse ajuste, beleza? Então é isso aí, se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa as notificações para receber os próximos vídeos. Tá vindo muito conteúdo bacana agora em 2020, então se inscreve que você não vai se arrepender, beleza? É isso aí, tamo junto e até o próximo vídeo. É isso aí, pessoal. Então foi uma dica. Claro que vocês têm várias possibilidades aí de buscarem um material interessante dentro da proposta que você está construindo. A gente tem aplicativos hoje em dia diversos que podem fazer essa transformação, utilizar, né, essa construção de imagem mesmo, né, brincar com as imagens, o recorte. Se você não tem tanta facilidade com relação a esses programas, você pode começar a pesquisar, assistindo alguns vídeos tutoriais como esses, ou também utilizar esses aplicativos que já fazem as interferências necessárias de você.
vocês. É legal, gente, que mesmo que você não tenha tanto interesse dentro dessa linguagem do metameme, do meme, mas que você saiba, porque são ferramentas contemporâneas que hoje, com a arte digital, a gente não tem como ficar distante dessa realidade. A todo momento a gente tem um aplicativo para tudo, para qualquer ação dentro das dimensões da nossa vida, não é verdade, Promar? Isso que você falou me lembrou de uma outra coisa. Eu lembro que quando os telefones com máquina fotográfica, né, surgiram, eu era daqueles que falavam, para que eu vou querer máquina fotográfica no meu celular? Celular é para falar, é para ouvir. Hoje em dia, ninguém concebe um telefone celular sem uma câmera fotográfica, né? Ou seja, às vezes, para que eu vou querer mexer com Photoshop e tal? Você aprende algo que vai ser tão trivial e cotidiano daqui a alguns anos, então você não sabe, não dá para saber. Então, o professor Jacério falou, tem um aplicativo para cada coisa. Então é bom a gente, quanto mais informação a gente tiver, quanto mais formas de se especializar, olha, é uma porta para você poder entrar em vários lugares. Uma coisa que aconteceu comigo recentemente, né, foi que eu estava com uma eletiva que falava de arte digital. E aí eu fui buscar algumas ferramentas, né, para desenvolver esse processo aí de pesquisa, de processo de criação com relação a essa eletiva. E toda vez que eu trazia, né, algum aplicativo, e eu me achando, né, o máximo, nossa, tô entendendo tudo de arte digital, sempre os próprios estudantes traziam uma nova proposta para um aplicativo novo para aquela ferramenta. Bacana. Era edição de vídeo? Já tem esse, professor. Era edição de imagem? Outra coisa. Construção de trilha sonora? É outro aplicativo. Então é bacana esses momentos de troca que a gente está proporcionando dentro do nosso componente para que vocês tragam mesmo essas possibilidades. Normal, o professor às vezes não saber e também os outros estudantes não saberem quais são os aplicativos pertinentes. Até porque nós temos lojas, né, de aplicativos. Isso. Então, é um mercado ali dentro, né, e ser aberto também a novidades, porque eu lembro de uma situação em sala de aula que eu cheguei com, não vou falar o nome de aplicativos aqui, né? Mas eu cheguei com um aplicativo na sala de aula para utilizar, e aí um estudante falou assim, mas professor, olha, eu tô acostumado a usar esse aqui é melhor. E eu sabia que tanto que aquele que eu trouxe hoje é mais utilizado no mundo. Então eu sabia. Então, assim, estar aberto a novidades. Olha só, vou experimentar aplicativos novos, experimentar oportunidades diferentes, experimentar, olha, vou ver como é que é e dar uma chance para a novidade, né? Não ficar preso ao passado. Então é uma habilidade socioemocional, né? Abertura ao novo. É verdade, isso é uma das nossas competências socioemocionais. E uma outra proposta, gente, é a seguinte: se você tem algum problema, alguma dificuldade com relação a ter um aparelho celular que facilite esse processo, ou na sua unidade escolar, por algum motivo tiver alguma dificuldade com relação a estar dentro do laboratório de informática, né? Busque alternativas da cultura maker. Então a gente pode, por exemplo, fazer uma colagem. Professor, eu não tenho um computador aqui na minha unidade, eu não sei direito usar os aplicativos, eu não tenho um bom aparelho aí, né, celular. Primeiro a gente pode desenvolver esse trabalho de grupo aí, né, coletivo, esse processo criativo coletivo, mas também individualizado, você pode buscar a colagem, a assemblagem. É uma ferramenta muito potente quando se fala com relação a essa construção de meios, que você pode pegar as imagens de jornais, de revistas, recortar, né, colar, trazer essa construção mesmo dentro da cultura maker. É uma possibilidade. O que não pode é deixar de construir, deixar de desenvolver a imaginação criativa de cada um de vocês dentro desse processo, tá certo? Temos aí também com vocês o Box Saiba Mais, que sempre vai complementar o processo de pesquisa de vocês, que é uma leitura sobre o marketing digital da zoeira, reprodução dos memes em peças publicitárias para as redes sociais. Adorei o título, Marketing Digital da Zoeira. Adorei. Você imagina, né, Pro? Deve Nossa, ser espetacular. Um processo divertido, gostoso essa leitura. E o que nós aprendemos? Pesquisamos e refletimos sobre o uso do metameme na publicidade. Conversamos sobre o buzz marketing e o que vem por aí, pesquisa sobre o uso de estudos de caso na publicidade. E vamos fazer um mapeamento desses anúncios através dos estudos de caso, tá certo, gente? Agora chegamos àquele momento, a dica para você, estudante, que por algum motivo está sozinho, né, assíncrono aí dentro do seu processo de pesquisa. Na tela para vocês, os estudantes podem pesquisar e realizar releituras interpretativas de memes veiculados nas redes sociais, explorando a charge, o cartoon e responder as perguntas norteadoras da aula. Assista vídeos que falem sobre memes, né? Sobre metamemes também, gente, e todas as outras linguagens que vocês conseguirem construir, tá certo? Marque sua interação e eu quero receber o feedback de vocês. Mauro, muito obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço, como sempre, aprendendo muito. Não esqueçam de avaliar a nossa aula para que a gente possa sempre melhorar, construir um processo mais criativo e também
também interativo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou. E ó, meme, pro. Vamos lá. Como é que é? Aqui, ó.